Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Espero que dê para me ouvir. Tem um avião acionado aqui, estão fazendo check de motor aqui, então tá bem barulhento. Apesar de hoje estar um dia fechado e não tá rolando voo aqui no aeroclube de instrução, mas aqui no entorno, nos outros hangares, está bem movimentado até. Mas enfim, eu vim hoje aqui para poder estudar um pouquinho, fazer uma cabine aqui dentro do aerobueiro. Já finalizei meus voos noturnos, então falta repasse, a revisão das manobras, e em seguida o voo de check para poder finalizar o meu piloto privado. Então, agora que eu finalizei os voos noturnos, eu vim para poder me preparar aqui no aerobueiro e poder fazer um bom repasse, fazer um bom voo de check. Aí, estou me preparando de antemão aqui para poder chegar bem preparado. Vou ver se eu vou conseguir fazer isso, mas a minha ideia é conseguir trazer alguns vídeos aqui para o canal enquanto eu me preparo. Então eu pretendo vir mais vezes aqui para o aeroclube para poder fazer cabine, para poder estudar dentro do avião, e eu quero compartilhar isso, trazer aqui para o canal. Pelo menos esse é o meu objetivo. E esse é o primeiro vídeo deles, então espero que vocês gostem de me acompanhar nesse período de estudos. Estou com algumas coisas aqui. Eu trouxe o manual do aerobueiro, que também tem aqui, eu espero que dê para ver. Também tem aqui o manual de manobras dentro, padronizado. Vou colocar isso aqui atrás. E além disso tem o próprio manual de manobras, né? Separado. Ele separadamente, que aqui tem algumas informações mais detalhadas sobre cada manobra que no manual do aerobueiro não tem. Então os dois juntos, esse manual e o outro, acabam somando bem, que o outro é resumido, então ajuda nos estudos. Eu não defini exatamente o que eu vim fazer aqui hoje. Eu vim realmente para poder repassar algumas coisas, um básico, já que tem algo em torno de um mês que eu não faço nenhum voo aqui no aerobueiro. Então, vou repassar o básico, fazer inspeção externa, vou repassar o checklist, mesmo não sendo o foco agora, mas vai ser importante, e repassar algumas manobras aqui, mexendo no manche, me readaptando com os instrumentos aqui e tudo. E, bem, mas tá tudo fresquinho na cabeça ainda, né? Voei muito no aerobueiro até agora, pelo menos para minha experiência. Então vai ser mais para readaptar, já que eu saí de um outro avião para fazer os noturnos e agora estou voltando para o aerobueiro para poder dar continuidade. Agora que está mais silencioso lá fora, dá para eu abrir a porta aqui para entrar um arzinho. Lá fora tá um pouco mais fresquinho. Quem viu o último voo dentro do Cherokee 140 estava muito quente mesmo, muito calor. E agora tá mais tranquilo, então consegui gravar esse vídeo com um pouco mais de tranquilidade, né? Então esse manual que eu tenho aqui, que é o manual de manobras, que foi o primeiro que eu usei para poder estudar quando eu estava fazendo as manobras, tá todo riscado. Deixa eu ver se dá para mostrar. Tá todo rabiscado aqui, risquei ele todinho, um bocado de informação aqui, alguns resumos que eu cheguei a fazer na própria folha aqui, e me ajudou pra caramba. Então eu mantenho porque tem algumas informações que eu adicionei depois de cada manobra, depois de fazer cada manobra, depois de fazer cada voo. Aí aqui nesse, como eu falei, tem também as manobras. Cadê? Deixa eu pegar. Tem as manobras aqui. E as manobras estão aqui de uma forma mais resumida. É bom para poder fixar. Então, se você já passou pelo processo e vai fazer um repasse, uma revisão, é bom. Mas mesmo assim, tudo riscado também. Eu peguei algumas informações do outro manual e trouxe para cá. E isso daqui faz a diferença. Aqui atrás, como esse daqui é o manual desse avião, do aerobueiro, aqui eu coloquei uns post-its com as informações mais importantes que é bom ter em mente. Então, informações do motor, as velocidades, limitações de velocidade, pressão e temperatura, combustível, óleo, os pesos do avião, flaps, consumo horário, tipo da hélice, enfim. Então, coloquei tudo aqui, que são essas informações que eu tenho que ter em mente. As outras informações eu posso consultar. E só que essa daqui é muito importante, são muito importantes que eu tenha na ponta da língua. E tenho dado uma ênfase bem boa para poder manter essas informações sempre fresquinhas na cabeça. Ah, mais uma coisa. Espero que dê para ouvir, tá bem barulhento agora.
Para quem tiver mais curiosidade e quiser saber um pouco mais sobre esse avião aqui, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre ele. Eu mostro como é que ele é por dentro, por fora, algumas informações mais técnicas que tem no manual dele. Então, para quem tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais, eu vou colocar no final do vídeo. Então, bora lá, vamos começar com um checklist aqui, fazer uma inspeção externa. Não vou mostrar toda a inspeção externa, mas vou compartilhar um pouco aqui. Aqui, então, tem o pré-voo, cabine, asa direita, trem de pouso direito, grupo motopropulsor, trem de pouso esquerdo, asa esquerda, fuselagem esquerda, empenagem, fuselagem direita, inspeção final. Então eu contorno o avião verificando se está tudo certinho, se está tudo dentro dos conformes. Então aqui fora, gosto de verificar primeiro aqui embaixo, dou umas boas puxadas aqui. Se a porta está se movimentando certinho, se está tudo preso aqui. Verifico aqui os flaps, eles têm uma leve folga aqui, fica meio folgado. Aproveito para verificar aqui dentro se está tudo certo. E verifico as presilhas aqui. Enfim, vou passando por todo o avião, verifico como é que tá. Aqui o aileron direito, correspondente lá com o esquerdo, e lá dentro do avião também, se o manche está se movimentando. Aqui tem uma carenagemzinha, você consegue abrir. Eu consigo verificar aqui dentro onde fica o motor, o berço do motor. Verifico também, tem uma haste aqui que eu consigo puxar e verificar o nível de óleo. Tem uma quantidade específica que está no manual. Aqui nesse caso está tudo certinho, está dentro do parâmetro. Verifico aqui, tem um dreno de combustível aqui também. Dou uma boa olhada, vejo se não tem nada aqui dentro também. Vai que algum bicho fez um ninho aqui, alguma coisa, enfim. Vale a pena dar uma olhada, ver se está tudo no seu devido lugar. Ver se o pneu está cheinho, se essas linhas aqui estão, linhas vermelhas estão coincidentes. Tudo certo. O pneu parece estar zerado aqui. Zero bala. Não tem jeito, inspeção externa vai sujar a mão. Suja bastante, inclusive, dependendo de como você fizer. Eu normalmente me sujo pra caramba quando vou fazer inspeção externa. Mas faz parte, né? Tem que meter a mão mesmo, mexer nas coisas, ver se tá tudo certo. Faz parte. Nesse momento aqui eu venho e tiro a capa do tubo de pitot e já coloco lá atrás para não esquecer. Já aproveito para fazer isso. Tem vezes que o helicóptero passa tão em cima aqui que o bueiro parece que vai levantar voo, ficar se movimentando. É bem leve. A gente pensa que o bicho vai decolar, coitado. Dou uma mexida aqui para ver como é que tá a fixação da asa. O processo aqui desse lado é igual, mesma coisa aqui do outro lado. Eu replico tudo que eu fiz até agora, só que dessa vez para esse lado. E tem que verificar tudo. Tem que ver se está tudo certo, ver se está tudo em seu devido lugar, para não deixar passar nada. Uma questão de segurança de voo.
Isso aí, finalizei a inspeção externa. Falei que a mão suja, não sei se dá pra mostrar aqui, mas minha mão tá toda suja agora da inspeção. Vou lá lavar daqui a pouco para poder entrar e dar continuidade no estudo. Mas é isso, deu para revisar algumas coisas, repassar algumas coisas da inspeção externa. E agora tá na hora de começar a fazer o voo mental. É principalmente o motivo de eu ter vindo aqui hoje. Bora lá começar então. Tirei a blusa, começando a esquentar já. Fica só de camiseta aqui que é melhor. Tá entrando um ventinho legal até. Então não tem muita necessidade de ficar de blusa. Vou pegar o material. Vou pegar esse daqui, eu acho que vai ser suficiente usar só esse daqui. Então tem algumas manobras que eu preciso repassar principalmente porque tem algumas outras que você acaba fixando bem naturalmente durante as horas de voo. Então aqui tem voo em linha reta horizontal, voo em subida, voo planado, voo em descida, mudança de atitude, que é você sai de um voo de cruzeiro para um voo de subida para um voo de cruzeiro, depois voo de cruzeiro para voo de descida, enfim. Você aprender a fazer essas trocas aí. Então aqui tem coordenação de primeiro tipo, coordenação de segundo tipo. Isso daqui é interessante revisar, embora sejam manobras relativamente mais simples assim na execução, não tem muita coisa, muito detalhe para você acertar. E acho que eu vou começar por essas duas aqui. Primeira coisa então, consegui arrumar um lugarzinho aqui pro celular ficar, aqui no freio do avião. Coordenação de primeiro tipo. O objetivo da manobra, coordenação de primeiro tipo, é aprender a coordenar comandos de pedal, comandos de pedais e de manche. Aprender a usar os dois juntos. A manobra vai ser realizada a 1.500 pés acima do nível do solo. Isso significa 4.500 pés de altitude. Uma variação de mais ou menos 50 pés durante a realização da manobra. Primeira coisa, manter uma referência na proa. Vou escolher uma referência. E vou iniciar uma curva. Vou fechar aqui. Estou fazendo check ali, aí fica difícil. Até para se concentrar também. Aí, agora ficou melhor, eu acho. Beleza, então eu vou iniciar como se eu fosse fazer uma curva de média inclinação para minha esquerda. Vou começar pela esquerda. Vou iniciar curva coordenada. E em seguida eu vou desfazer para o lado contrário, mantendo até média inclinação das asas. Manter a atitude, usar o manche para poder não deixar o nariz do avião variar, não deixar o nariz do avião subir. Beleza, então realizada a 4.500 pés, pode ser que essa manobra seja pedida durante o caminho até a área de treinamento. Coordenação de segundo tipo. Primeira coisa, eu vou fazer check de área. Check de área, então, vou verificar esquerda, traseira, verificar a frente do avião, a proa do avião, direita, verifica a traseira de novo, dá uma olhada, ver se não tem nenhuma aeronave. E essa é uma manobra que ela pode ser realizada a 4.500 pés. Vai dar 1.500 pés acima do nível do solo. Variação de mais ou menos 50 pés também. Acho que eles mudaram. Antes era 100 pés, se eu não me engano. Mas aqui no manual a variação mais ou menos 50 pés, né? Mas tá certo, tem que buscar sempre maior precisão na realização das manobras. Acertar referências a 90 graus. Então vou definir 3 referências. Uma referência central, bem na proa. Uma referência a 45 graus à minha direita, uma referência a 45 graus à minha esquerda. Vou abrir para qualquer um dos lados, iniciar uma curva de até média inclinação, vamos supor para a direita. Vou atingir a minha referência a 45 graus à direita, vou desfazer, indo para o lado esquerdo, para a minha referência do lado esquerdo, 45 graus à esquerda, passando pela minha referência central. E em seguida, vou desfazer a curva e me voltar
para a referência da minha direita, passando pela referência central, fazendo sequências de 90 graus. Vou fazer referências a 90 graus. À medida que eu vá seguindo as referências que eu defini a 45 graus, passando pela referência central. O objetivo dessa manobra, sem olhar, o objetivo dessa manobra é ter uma maior amplitude na realização do cheque de área. Muito importante, muito cobrado, inclusive antes de você fazer a manobra de stall. Antes do stall, você deve verificar a área, ver se tem tráfego, ver se tem algum obstáculo, e a coordenação de segundo tipo vai ajudar justamente nessa questão. O objetivo é realizar uma sequência de curvas de média inclinação coordenadas mantendo-se em altitude. É uma manobra que propicia mais amplitude para cheque de área. Show de bola. Então, curvas coordenadas de até média inclinação, mantendo a altitude. Beleza. Seguindo em frente, então, curvas, pequena, média e grande inclinação. São realizadas a 1.500 pés AGL, a 4.500 pés de altitude. Lembrar de fazer o cheque de área antes de iniciar alguma curva. Então, direita, proa, esquerda livres, verificar cada um dos lados. Curva de pequena inclinação, referência à ponta da asa na linha do horizonte. As referências, então, você tem curva de 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Bora lá. Então, uma curva de 90 graus pela esquerda. Eu vou definir uma referência na ponta da minha asa esquerda, que é a asa de dentro, para onde eu vou fazer a curva. E eu vou ter que aproar essa referência. 180 graus. Curva de 180 graus pela direita. Vou definir uma referência na ponta da minha asa direita. E eu vou iniciar a curva. E vou fazer com que a ponta da minha asa esquerda fique alinhada com a referência da minha asa direita. É isso, né? Essa curva de 180 graus, então tá certo. 270 graus. Curva de 270 graus, então eu vou escolher uma referência na ponta da minha asa. Deixa eu ver. Vamos supor que a curva seja pela direita também. Curva iniciando pela direita, eu vou definir uma referência na ponta da asa esquerda, na asa de fora. E o meu objetivo é aproar essa referência na ponta da asa de fora. Então tem uma referência aqui, a curva vai ser pela direita, vou iniciar a curva pela direita, vou fazer a curva até que eu consiga aproar, ficar com o nariz na referência da asa de fora. E uma curva de 360 graus, essa daí é mais tranquila. Define uma referência na proa, começa a curvar tanto para a esquerda ou para a direita, dependendo do que for solicitado. Começa a fazer a curva e finaliza a curva aproando a referência que já estava no nariz do avião. Voo coordenado, bolinha do coordenador de curva, centrada. Curva de média inclinação. As referências são as mesmas, 90, 180, 270 e 360 graus. Também realizada a 1.500 pés AGL, acima do nível do solo, que vai dar 4.500 pés. Realizar o cheque de área. A referência para você fazer uma curva de média inclinação em alguma parte do avião vai ser no montante da asa. Então, o aerobueiro tem os montantes da asa. E eu vou ter que deixar esse montante paralelo ao solo. Voo coordenado, bolinha centrada, curva de grande inclinação. Curva de grande inclinação, em vez de 4.500 pés, vai ser realizado a 5.000 pés, 2.000 pés acima do nível do solo. Vou fazer cheque de área, vou ajustar a potência a 2.400 quando eu vou fazer. Então, primeiro checa a área, depois ajusta a potência para 2.400, precisa subir um pouquinho a potência. Montante do painel paralelo à linha do horizonte. Então, referência aqui no painel, os montantes aqui tem que estar paralelos à linha do horizonte.
Lembrar de trazer o nariz do avião para uma altitude acima do voo reto e nivelado, para poder não perder a altitude. Em seguida, já vi as curvas aqui eu finalizei. Lembrar de fazer check de área antes delas e lembrar das referências. Curva de pequena, ponta da asa na linha do horizonte. Curva de média, montante da asa paralelo ao solo. Curva de grande, montante do painel paralelo ao solo. Curva de grande você tem que subir 100 RPM de 2.300 para 2.400 e além disso vai ser realizada a 5.000 pés de altitude. Mudança de altitude em curva. Então, primeira coisa, você vai curvar, você vai configurar, em seguida você vai corrigir. Então, você está num voo reto e nivelado, vai para um voo de subida e você precisa configurar uma curva, inclusive. Você precisa fazer uma curva de 270 graus pela esquerda. Primeiro eu vou começar a curvar, média inclinação pela esquerda. Vou iniciar a curva. Lembrando, referência. Define uma referência na asa de fora e você vai ter que finalizar a curva aproando essa referência para 270 graus. Começa a curvar até média inclinação porque está reto e nivelado. Motor a pleno, começa a subir, velocidade 70 milhas por hora. E traz para pequena inclinação, tem que corrigir. Em subida, vai ser pequena inclinação. Reduz de média para pequena inclinação. Glissada, essa daqui é importante. Glissada frontal e glissada lateral. Então, o objetivo da glissada, perder altitude sem ganhar velocidade. Início da manobra. A manobra deve ser realizada a 5.500 pés, que vai dar 2.500 pés AGL, acima do nível do solo. Terminar a manobra 500 pés AGL. Esse é o limite. Voa pela altitude do avião, utilizando-se do velocímetro apenas como item de segurança. Então, bora lá. Glissada. Configurar, então, uma glissada. Configurar uma glissada frontal pela direita. Glissada pela direita, o manche vai para a direção da curva. Define. Não, primeira coisa. A manobra vai ser realizada a 5.500 pés. Pedir para definir uma glissada frontal ou lateral, vai abrir o ar quente, definir um voo planado, 70 milhas por hora. E vai começar a glissar. Glissou pela direita, pedal contrário. Manche para a direita, pedal para a esquerda. Glissada pela esquerda, manche para a esquerda, pedal para a direita. Esses daqui são os comandos. Além disso, quando for glissada pela esquerda, mantenha a velocidade de 70 milhas. Pela direita, 80 milhas por hora, por conta da direção que o vento bate no tubo de pitot, que pode dar uma indicação errada. Bem, confirmar se é isso mesmo. É importante sempre esclarecer essas dúvidas. Glissada. Pela esquerda, 70 milhas. Pela direita, 80 milhas por hora. Se a glissada for lateral... Cadê? Por aqui estava escrito em algum lugar isso. Procure manter durante toda a glissada a atitude de voo planado. Não se baseie exclusivamente na velocidade lida no velocímetro, pois ao comandar uma glissada à direita, por exemplo, o vento relativo passará pelo tubo de pitot em um ângulo oblíquo, podendo ocasionar um possível erro de leitura. Para corrigir tal erro, mantenha a atitude de voo planado durante toda a glissada para ambos os lados. Importante ter bem fixado a atitude de voo planado, não necessariamente pela velocidade, mas a atitude. A atitude vai manter. Sequência da manobra. Glissada frontal, dosar os comandos para que a trajetória permaneça a mesma do começo da manobra. Glissada lateral, escorregue a aeronave para o lado da asa baixada, dosando o leme. Então, para glissada lateral, vou precisar de mais asa, até que se chegue na referência escolhida. Desfaça a manobra, em seguida configure novamente o voo reto nivelado.
termine a manobra no máximo a 3.500 pés. Tem um detalhe que é muito importante durante o estudo aqui, que você aprende as coisas no manual, você pega todas as referências, todos os parâmetros e você aprende isso, só que na prática você aprende um bocado de coisa que não está necessariamente no manual. O manual está tudo certinho, tem todas as informações, só que na prática você vai sentir e ver o que funciona melhor para você, né? Pelo menos foi o que eu percebi. E tem algumas maneiras de você assimilar algumas informações que funcionam melhor de outro jeito, não necessariamente a maneira que está aqui no manual. Então você usa, eu pelo menos uso o material do manual como base, e na prática percebi que eu aprendo um bocado de outras coisas que eu adapto. Aí funciona melhor na questão do entendimento, não é que eu vou mudar o que está aqui no manual, mas eu altero a forma de entendimento de algumas coisas para poder facilitar de fato o entendimento. Para poder facilitar de fato o entendimento. E eu tenho no meu bloco de notas aqui do celular anotação de todos os voos desde que eu voltei a voar em novembro do ano passado, 2022. Então, a cada voo eu fazia anotações depois do voo. Eu anotava tudo aquilo que eu achava relevante para não esquecer, que a gente pensa, não vou esquecer dessa informação porque é importante, mas da meia hora a gente acaba esquecendo. Então eu anotei tudo e eu vou repassar essas informações, preciso repassar, porque lá tem muita coisa valiosa que a gente aprende durante o voo, dica que o instrutor dá e que faz total diferença na hora de você entender, de você realmente ver o sentido de cada manobra, de fazer tal coisa, enfim. Então, daqui a pouco fazer uma boa revisão. Não vou conseguir mostrar a revisão, porque está aqui no meu celular, eu estou gravando com ele, mas mais para frente eu pretendo mostrar como é que eu fiz essas anotações, o que eu anotei, enfim, é importante. Pane simulada. Isso daqui é bem importante. Sempre bom ter em mente o checklist de pane. Então, beleza, a sequência eu vou configurar um voo planado, definir local para pouso, vento, obstáculos, definir trajetória de aproximação, executar a checklist, sequência executada com perda máxima, 200 pés, limite de arremetida, 300 pés AGL. Beleza. O objetivo é aprender a lidar com situação de emergência. E nesse momento, o instrutor então vai cantar pane. Nesse momento, eu vou abrir o ar quente, velocidade de melhor planeio 70 milhas por hora. Eu vou observar o vento, vou escolher o campo para pouso e vou brifar a aproximação. Em seguida, executar o checklist, combustível disponível, mistura rica, ar quente aberto, bateria, alternador e magnetos ligados, pressão no arco verde, temperatura no arco verde. Seletoras, ambas abertas, tentativa de acionamento, caso negativo, pouso forçado. Checklist de pouso forçado, então, vai ser seletoras fechadas, mistura cortada, ar quente fechado. Vou informar a posição no rádio, bateria, alternador e magnetos desligados, cintos ajustados, objetos cortantes retirados, portas e janelas abertas. Pouso garantido com 55 milhas por hora e 45 graus de flap. Acho que é isso. Campo para pouso, combustível, seletoras, mistura rica, quente aberto, bateria, alternador, magnetos ligados. Pressão no arco verde, temperatura no arco verde, tentativa de acionamento, caso negativo, pouso forçado. Para pouso forçado, seletores fechados, mistura cortada, ar quente fechado. Informar a posição no rádio, bateria, alternador e magnetos desligados, cintos ajustados, objetos cortantes retirados, portas e janelas abertas, pouso garantido com 55 milhas por hora e 45 graus de flap. Show. Então é isso aí, pessoal. Finalizando o estudo aqui dentro do avião. Fazer o abandono certinho aqui. Acho que eu consegui revisar todas as manobras, não mostrei tudo aqui no vídeo, mas consegui revisar todas. Vou precisar voltar aqui também para fazer mais algumas revisões. Vai ser muito importante. E é isso. Repassei as manobras, repassei os checklists de pane. Eu venho um outro dia para poder repassar algumas informações que eu anotei no bloco de notas, como eu já comentei aqui, de toque arremetida para a questão do pouso, a questão da decolagem. Enfim, tem muita informação importante lá que vai ser muito útil agora no repasse e posteriormente no voo de check. Então, vou direcionar as próximas vindas aqui, os próximos estudos aqui dentro do avião
para poder focar em coisas específicas e realmente deixar tudo bem afiado. Chegando em casa, eu vou tirar um momento para que eu possa ver aquelas que são as minhas maiores deficiências assim no voo, para poder reforçar bem mentalmente na hora de chegar na prática, nos repasses, tirar dúvida com o instrutor, tentar extrair o máximo assim, para não ir com nenhuma dúvida para o voo de check. E durante os voos mentais, aqui as cabines que eu faço, estudar o máximo que eu puder mentalmente para poder conseguir sanar eu mesmo algumas dúvidas, né? E deixar todo esse conhecimento na ponta da língua. Vou guardar meu material aqui agora. Minha garrafinha tá aqui, tudo certo. Dá uma olhada no checklist de abandono aqui para ver se estou esquecendo de alguma coisa. Checklist de abandono, calças colocados, capa do pitot colocada, hélice na vertical, comandos travados, parasol baixado, material de voo, documentos já vou retirar, portas e janelas já vou fechar, procedimento pernoite configurar se necessário. Tudo certo. Beleza. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais uma tarde de estudos aqui no Aeroclube, mais uma tarde de preparação. E tô querendo trazer mais vídeos assim. Não tenho certeza ainda se vocês gostam de ver, se vocês gostam de acompanhar. E qualquer coisa, coloque aqui nos comentários. Fala para mim se você curte esse tipo de conteúdo. E querendo ou não, não é um vídeo super editado, é um vídeo mais tranquilo, né? Realmente como se fosse um vlog, um vídeo de rotina e tal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, ou se tiver sugestão, coloca aqui nos comentários. E, claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite também para se inscrever. E se você não sabe, esse canal aqui ele foi criado para que eu possa justamente compartilhar minha trajetória na aviação, desde agora como piloto aluno, como aluno, até o momento em que eu estiver empregado na aviação, e vou continuar compartilhando também, pelo menos essa é a minha ideia, mas mostrar minha trajetória, toda a minha preparação, tudo que eu faço, tudo que a gente passa durante esse processo, e esse é o meu principal objetivo. Então, se você tem interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo e quiser ver mais desse tipo de conteúdo daqui para frente, considere se inscrever aqui no canal, que eu pretendo trazer muita coisa boa pela frente. Então é isso, mais uma vez obrigado se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, e é isso. Hoje rendeu. Até o próximo vídeo.